Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutor Brasil. Vamos continuar o nosso curso de programação em C. Nesse programa nós vamos utilizar a estrutura while e a estrutura if, onde a gente vai criar um programa que ele vai fazer uma contagem dos números pares e números ímpares. Então aqui nós temos a nossa estrutura básica já criada. Nós vamos dar início. A primeira coisa que nós vamos fazer é pedir para que o usuário digite um número. Então colocamos aqui o printf. Em seguida nós colocamos o scanf. Vamos aceitar que esse número é do tipo inteiro e o nome da variável num. Aqui em cima nós vamos declarar a variável. E agora vamos começar a nossa estrutura while. Aqui dentro nós colocamos a condição, em que momento essa estrutura vai ser feita. Ele vai verificar o que está na variável num e vai fazer o seguinte: se o que está na variável num for diferente de 0, ele vai fazer alguma coisa, que é o que vai estar aqui dentro. Então o que a gente vai pedir para que ele faça? A gente vai pedir para que ele conte os números pares e ímpares. E para isso a gente vai precisar utilizar o if. Então aqui dentro nós vamos abrir uma nova estrutura, uma estrutura if, que é ela quem vai verificar para nós se o número que foi digitado ele é par ou é ímpar. Então aqui nesse if a condição é se num tiver for dividido por 2 e essa conta aqui resultar em 0, então quer dizer que o número é par. Então nós vamos colocar aqui par mais 1, par mais o incremento. Então o que nós fizemos aqui? Nós vamos precisar declarar uma variável chamada par. E nós estamos apenas falando assim: se a variável num, que é o usuário digitar, for dividido por 2 e o resto dessa conta for 0, ele vai pegar uma variável chamada par e vai fazer um incremento. Isso aqui já é só um contador. Que aqui no programa a gente não vai precisar apresentar esses números para o usuário. A gente só quer que ele conte quantos números pares e quantos ímpares. E caso seja par, ele vai executar isso. E caso o número seja ímpar, ele vai executar um else. Esse else funciona abrindo e fechando o sinal de chaves. E aqui nós vamos colocar um contador também, somente com o valor ímpar. Então ele vai funcionar dessa forma. Se for par, ele vai incrementar 1 na variável par. Se for ímpar, ele vai entrar na estrutura else e vai fazer um incremento. E agora o que a gente precisa fazer? A gente só precisa colocar aqui dentro um printf para que a pessoa digite outro número. Então nós digitamos esse printf para o usuário entrar no sistema, e agora a gente vai colocar um outro printf aqui dentro para que o usuário não saia do while, ok? E agora só falta apresentar essa mensagem ao usuário assim que concluir, assim que o usuário digitar o valor 0, que foi essa condição que a gente deu aqui para o while. Então a gente vai colocar aqui embaixo um printf, a quantidade de par. E vamos fazer a mesma coisa com números ímpares.
colocar um /n só para ele pular de linha e vamos executar o programa, né? Que são dois sinais de igual, tá, pessoal? Que a gente vai fazer uma comparação. Quando a gente coloca apenas um sinal de igual, a gente está atribuindo o valor 0 a isso daqui, mas como a gente fez uma expressão, a gente precisa colocar dois sinais de igual. Aqui, pessoal, antes da gente executar o programa, eu vou colocar par igual a 0, ímpar igual a 0 e a variável num também igual a 0. Isso aqui eu estou fazendo só para ele zerar o contador, para que ele tenha um número inicial, ok? Senão ele dá erro, ele apresenta algumas telas com valores muito diferentes. E agora sim, a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares. Então, explicando novamente, nós criamos variáveis do tipo inteiro, uma variável num, uma variável chamada par e outra variável chamada ímpar. Zeramos todas as variáveis e aqui nós pedimos para que o usuário inicie o programa digitando algo e armazenando essa informação na variável num. Entramos com a função while, aonde a gente pediu para que essa função ela seja apresentada, tudo que está aqui dentro ela seja feito enquanto a variável num seja diferente de 0. E aqui nós colocamos a condição, nosso if, para que ele some a quantia de par e a quantia de ímpar. Então nós temos a variável num divisível por 2, e esse resto, quando a gente põe o sinal de porcentagem, a gente está pedindo para que ele verifique o resto dessa divisão, e esse resto tem que ser igual a 0. Se for igual a 0, quer dizer que é par, então ele vai entrar aqui nessa estrutura e vai apresentar para nós par. Ele vai somar, né? Ele vai pegar o que já tem na variável par e vai fazer um incremento. Então esse sinal de mais é incremento. Se for ímpar, então ele vai entrar no else. Quando ele entra no else, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o que está na variável ímpar e vai fazer um incremento. Feito isso, ele vai sair do if e vai entrar aqui pedindo outro número para a pessoa. Então a pessoa digitou um número, ele é diferente de 0, ele vai entrar novamente no while e executar. Quando a estrutura conclui, quando a pessoa digita 0, ele verifica aqui que a variável num ela é igual a 0, então ele sai desse while e apresenta os resultados aqui na tela, que é a quantidade par e a quantidade de números ímpares.